Olá, pessoal. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. É uma alegria estar participando aqui mais uma vez do Conaroma. Então, agradeço a participação de vocês, ao Ian pelo convite, toda a equipe do Conaroma, que trabalhando muito aí para realizar esse congresso, né, que é de grande valia para o público brasileiro, né, recebendo esse material de alta qualidade sobre aromaterapia em português. Então, agradeço aí a toda a equipe e a disponibilidade, né, por estar oferecendo todo esse conteúdo. Bom, meu nome é Alcir Blondet, eu sou sócio da Vivo Naturalmente, né, que é uma empresa de produtos naturais com base na aromaterapia, principalmente voltados para mulher e para criança. A gente tem a marca, eu e minha companheira, minha sócia Fernanda Teles, que é aromaterapeuta, e há 6 anos a gente tem então essa marca e a gente vem compartilhando os produtos, além da nossa plataforma de cursos online, né, onde a gente oferece cursos também na área de aromaterapia, cosmética natural e vida saudável. Tá? Bom, o tema da palestra aqui de hoje são as bases da aromaterapia, né? As bases no sentido de os carreadores, né? Os veículos que a gente vai usar para o uso da aromaterapia. Pode parecer, né, que é algo corriqueiro, né, e simples, mas na verdade a gente tem uma grande variedade de possibilidades no uso dessas bases, né, e assim a gente consegue aumentar a eficiência do uso dos óleos essenciais. A gente consegue aumentar o conforto, né, fazendo produtos específicos para diferentes finalidades, áreas do corpo. Então, assim, e essa experiência, né, esse conteúdo que eu estou passando aqui para vocês hoje, é o resultado da minha experiência. Então, quando a gente começou a fazer uso, né, de forma mais intensa assim dos óleos essenciais, foi surgindo essa necessidade de ir aprimorando, né, para passar um óleo essencial no rosto, no machucado, e aí simplesmente ter um óleo vegetal e pingar ali as gotinhas e aplicar no local, começou a se mostrar um pouco raso, assim, a gente queria bases mais apropriadas. Então, essa é a palestra, né, o conteúdo de hoje. Eu vou compartilhar aqui os slides com vocês. Então, aqui, as bases da aromaterapia. Aqui não está passando o slide. Foi. Então, uma primeira reflexão que eu trago para vocês para a gente escolher a base que vai ser utilizada, uma reflexão é pensar na área de aplicação. Tá? Se é uma área muito grande, por exemplo, uma massagem, fazer uma massagem no corpo inteiro, né? Eu preciso de uma base adequada para isso, né? Seja na sua fluidez, né? Espalhabilidade, como que é a absorção dessa base, e já diferente se eu vou tratar uma pequena área, que pode ser um furúnculo, né? Uma espinha. Então, eu tenho bases mais adequadas para cada tipo, né, de situação, e uma delas é essa questão da área, né, do quanto que eu vou precisar para espalhar o meu óleo, né, essencial ali através desse carreador. Uma outra situação são as condições da pele, né? Então, nem toda pele vai ser igual, né? E naquele momento específico, então pode ter sido um machucado, né? Se é um machucado mais sério, doloroso, a gente vai precisar de uma coisa mais fluida, de preferência até que espirre, né? Porque pegar, por exemplo, uma pomada assim, colocar o dedo pode ser desconfortável. Então, se é uma pele acneica, né, a gente vai pegar uma base muito oleosa, muito gordurosa, né, a gente vai acabar, por mais que a gente possa estar tentando tratar a própria acne com os óleos essenciais, mas
se o carreador ele é muito gorduroso, ele pode prejudicar, pode, né, bloquear ainda mais espinha, né, ou trazer um desconforto, né, de sensibilidade. Então, coisas desse tipo, se a pele é oleosa, se é uma pele mais sensível, né, a gente vai procurar adequar essa base para o tipo de pele, né, para a situação de pele que a gente está lidando. Então, um outro ponto é o local de aplicação, né? O rosto, por exemplo, ele costuma ter uma pele mais oleosa, né? Existe uma proximidade com os olhos, com o nariz, né? A questão do aroma. Então, a gente existe, né? Para quem usa, está acostumado a usar só os óleos vegetais, só dentro desse mundo dos óleos vegetais a gente já tem uma gama enorme de óleos, né? Cada um com características diferentes. Então a gente pode ter esse pensamento, esse cuidado, né? Eu estou cuidando do pé, né? Tem gente que tem a pele do pé muito grossa, né? Muito ressecada. Então tem óleos com capacidade mais de maior emoliência, né? De evitar o ressecamento, manter a hidratação da pele. Então, mas ao mesmo tempo os pés, né, não é gostoso, não é confortável ficar com ele oleoso, né? Você vai colocar um chinelo, vai colocar um tênis, ficar com o pé oleoso não é uma coisa legal. Então preciso de uma absorção também, né, que não fique ali uma coisa muito oleosa. Então refletir, né, se é uma mucosa, por exemplo, né, obviamente a gente precisa ter cuidado, né? Eu estou falando aqui das bases, né, carreadoras, mas a gente precisa ter as bases de uso da aromaterapia, né, de diluição, contraindicações, saber direitinho. Mas uma via de uso, né, é através das mucosas. Então, por exemplo, fazer um supositório, né, ou um êmbolo vaginal, a gente precisa de óleos que fiquem com uma determinada dureza, né, uma característica para a gente conseguir fazer o melhor uso, né? Ele consiga servir para a finalidade que a gente quer. Então, um outro ponto é o tempo de absorção, né? Tem dentro dos próprios óleos, né? A gente vai ver um pouco rapidamente os óleos e vai ver alguns tipos de produto que a gente pode tá elaborando, né? E cada um deles tem um tempo de absorção diferente. Então, por exemplo, dentro do próprio mundo dos óleos vegetais, a gente vai ter um óleo, por exemplo, de semente de uva, que ele tem uma absorção mais rápida, né? Já se eu uso um óleo de amêndoa, ele já tem uma absorção mais lenta. Então, o que que eu quero? O que que eu preciso, né, nesse cuidado, quando eu estou utilizando uma base, o que que eu espero dela? Então, aqui na foto tem um exemplo do nosso repelente, né, que ele é feito com óleo de andiroba, né, é um óleo mais denso, né, e assim, com o repelente, eu não quero que ele seja absorvido rapidamente, porque senão eu vou ter que ficar aplicando o repelente, né, à medida que ele for sendo absorvido, eu preciso reaplicar para que ele tenha um efeito. Então, a minha intenção é que eu tenha um produto que fique por mais tempo, né? Que ele esteja ali protegendo a minha pele, criando aquela camada oleosa, né? Para, no caso do repelente, evitar que os insetos, né, cheguem, piquem e, enfim, causem desconforto. Já na outra foto aqui eu tenho um exemplo do fluido, né, que a gente faz. Os fluidos são bons para limpeza, então a gente faz o fluido para troca de fralda. Então a intenção dele é que ele limpe, né, ali o cocô, tire o resíduo ali do xixi, né, com uma ação de proteção dos óleos essenciais, mas a ideia não é fazer uma coisa que fique ali, é uma ideia que ele seja fluido e consiga, né, com paninho, com algodão, a gente consiga limpar, né? É uma estrutura de óleo com água, né? Ela é muito boa para limpeza, então é uma base boa, por exemplo, para demaquilante, né? Que ele é mais fluido, ele flui melhor, a água tem uma capacidade X, o óleo tem outra, e aí essa combinação da água com óleo ajuda na eficácia dessa limpeza.
Então, trago mais essa reflexão para vocês sobre o tempo de absorção que a gente deseja, né? E a partir daí, sim, escolher a base mais adequada para o nosso produto, né? Para o que a gente quer fazer. Então, só a título de exemplo aqui, tá? Vou trazer um óleo vegetal, uma manteiga e escolhi aqui a jojoba, que é um óleo, uma resina, né? Muito especial. Ela tem a oleosidade muito parecida, muito similar com a nossa pele. Então, dos óleos vegetais como um todo, provavelmente a jojoba é o que a gente menos vai sentir, ficando a pele oleosa, né? Ela tem uma boa afinidade com o nosso tecido e similar, né, a oleosidade da pele com ele, então não fica aquela sensação engordurada. Então, é um óleo muito indicado para o rosto, né, que é uma parte que geralmente é mais oleosa e a gente não quer ficar com aquela sensação, né, de gordura no rosto. Então, ele é muito indicado. E a jojoba tem essa capacidade também de limpar os poros, né, e desobstruir os poros e regular as glândulas sebáceas. Ou seja, se existe uma produção em exagero de oleosidade pela própria pele, a jojoba ela vai ajudar a regular, né? E ao mesmo tempo também, se tem uma pele muito seca que produz pouca gordura, ela vai regular, vai estimular com que ela funcione dentro de uma normalidade, né? Do que a gente espera, tá? Por falar nisso, né, é importante que exista um cuidado também com a pele, porque a pele responde ao que a gente faz. Então, por exemplo, né, quem usa shampoo com lauril, sabonete, que tira toda a oleosidade da pele, o que acontece? A pele precisa dessa proteção, né, dessa oleosidade. Então, quando você tira tudo, o corpo tem que produzir muito, né, para suprir, né, essa necessidade de proteção da pele. Então, se faz necessário também no caso, né, no caso desse, se você pretende tratar a oleosidade, que você tenha uma base também, né, de sabão, de shampoo, que não retire toda a oleosidade, né, buscando um produto natural, né, para que você tenha eficácia, porque senão você fica tirando tudo, depois passa a jojoba para ela regular, né? Então é mais interessante não retirar tudo e ir educando. Esse processo de reeducação aí das glândulas, às vezes leva um mês, né, até mais para, né, o couro cabeludo, né, para o corpo entender que ele não precisa mais de toda aquela produção. Mas fica aí a dica da jojoba, né? Ela é indicada para clareamento de pele, acne, rugas, rosácea. É um óleo muito bacana. E, em contraparte, né, vou trazer aqui o exemplo da manteiga de cupuaçu. Né? Ela é chamada de manteiga porque em temperatura ambiente assim, ela fica dura, como uma manteiga, né? Mas tem essa característica oleosa, né? como um óleo vegetal. E ela já tem uma capacidade, né, de permanência, de engorduramento assim, muito maior do que a jojoba. Então, a capacidade dela é muito maior, né, de hidratação, muito maior do que a da lanolina. E tem ação ainda cicatrizante e auxilia no tratamento de dermatite. Então, aqui a gente vê que as próprias bases, né, os óleos e as manteigas já têm propriedades por si só e têm características, né, únicas. Então, a gente não vai querer, por exemplo, passar um cupuaçu, uma manteiga de cupuaçu no rosto, né? Ela vai deixar muito oleoso, né? Então, ela é mais indicado para quê? Você passar numa perna seca, né? Um pé seco, ou no caso, né, tem dermatite, tem algum problema de pele, ela já tem essa ação, então a gente vai procurar óleos essenciais com essa finalidade, mas a própria base facilita, né? Ela vai também estar auxiliando nesse tratamento. Então, aqui eu coloquei, né, dois extremos,
né, um de, né, sutileza, né, na oleosidade, e o outro já mais, né, com uma capacidade de hidratação, né, de manter a hidratação da pele, porque a estrutura, o que acontece? A nossa pele ela vai perdendo água. Então, uma das funções dos óleos é criar uma película, né, que consiga, né, ela consegue ser absorvida, diferente do óleo mineral, que fica aquela coisa, né, grudando ali, fechando os poros. Não, os óleos e as manteigas vegetais eles conseguem ser absorvidos, né, de forma mais lenta ali, mas o corpo consegue absorver e retarda então esse processo de evaporação da água, né, do corpo. Então deixa a pele mais, né, com mais emoliência, mais elasticidade e mantém também a água, né? Mas a gente pode ainda elaborar a partir desses óleos e manteigas, a gente pode fazer alguns produtos, né, mais específicos. E aí a gente começa a ter mais autonomia e mais precisão naquilo que a gente está buscando. Tá? Então eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês do que a gente faz, né? O que a gente foi necessidade, é necessidade para a gente. Então, o que a gente usa. Então, vou começar falando dos cremes, que é uma paixão minha fazer creme. É uma base muito gostosa de se usar. Eu, particularmente, não curto muito a sensação de ficar com a pele oleosa, então o uso da aromaterapia com óleo vegetal era um pouco difícil para mim, né? Ainda mais dependendo da área do corpo que precisava ser aplicada. Então, o creme trouxe uma grande revolução, assim, não só para a minha vida, né? Mas para a vida da minha família, no cuidado com os filhos. Então, os cremes, eles são basicamente uma mistura de óleo com água, tá? Através de um processo de emulsificação. O que vem a ser isso? Se a gente pegar água e óleo, eles vão ficar em fases distintas, né? Eles não se misturam. Só que se a gente usa um emulsificante, ele tem essa capacidade de unir os dois, né? E aí a gente tem um creme natural, né, se for feito com ingredientes naturais. E aí a gente tem emulsificantes que são de origem vegetal, que são naturais, e a gente pode estar emulsificando, então, a água, não só uma água comum, mas pode estar emulsificando um hidrolato, um chá, né? Então, posso pegar um chá de camomila e fazer uma emulsão com um óleo de jojoba, por exemplo. E ali eu vou ter um creme. E qual é a vantagem, então, da gente ter um creme? Como a gente vai estar com água e óleo, né, naturalmente ele vai ser menos oleoso do que se a gente usasse só o óleo, certo? Puro na pele. Então, ele vai, de alguma forma, ele é mais leve, né? Tem uma absorção mais rápida e ele tem a característica também de ter água, né? Tem água, glicerina. A glicerina ela tem uma capacidade higroscópica, que é de absorver a umidade, absorver a água que está no ambiente. Então, a pele vai ficar, né, com maior hidratação e assim a nossa pele ela não deixa entrar nada, né? A gente não absorve, senão a gente entrava na piscina e ia ficar todo inchado. Mas quando a gente faz uma emulsão, né, o óleo tem afinidade com a pele e ele consegue, aos pouquinhos, penetrar. Né? E aí, como ele está emulsificado com água, ele consegue levar um pouco de água para a nossa pele. Então, em termos de hidratação, né, o creme ele é mais indicado. Tá? Um outro ponto interessante é a sensação térmica, né, mais refrescante. Então, um exemplo, né? Dias muito quentes, locais que são muito quentes, às vezes é desconfortável passar um óleo e ficar com a pele oleosa. E o creme não, ele já vai trazer uma refrescância, ele é geladinho, né? Já para um lugar muito frio, a gente quer mais passar um óleo, porque né, no inverno, ainda mais a gente aqui, por exemplo, que está na serra,
Às vezes passar um creme no frio é desconfortável. Então, ele tem essa característica da sensação térmica, né? Que quando a gente quiser refrescar, ele atende muito bem. Então, o caso, por exemplo, de queimadura de sol ou queimadura mesmo por fogo, né? O creme hidratante ele vai estar levando água, vai estar levando essa sensação refrescante, e aí a gente vai utilizar os óleos essenciais adequados para aquela finalidade, né? Junto com essa base. Então, ele tem uma maior capacidade de hidratação, como eu falei, tem uma absorção mais rápida, então ele desliza bem, por exemplo, você quer fazer uma massagem, mas não vai ficar aquela sensação oleosa no corpo. Ele, em poucos minutos, assim, ele já foi absorvido, tá? E a gente pode fazer esses cremes com diferentes texturas. Então, a gente pode ter desde uma loção com bastante água e pouco óleo, de forma que, né, seja bem fluida, e aí a gente consegue espalhar no corpo todo e em questão de segundos a pele, né, já absorveu aquilo e não tá oleoso. Ou posso fazer também um creme bem denso, né, com bastante óleo, bastante manteiga, que ele vai ficar mais durinho e não, a espalhabilidade dele já não vai ser tão boa, né? Ele vai deixar um pouco mais engordurado, né? A pele mais oleosa, mas a gente tem essa possibilidade de criar diferentes texturas é, com o creme, tá? Então, essa é uma das bases. Uma outra base que a gente utiliza bastante aqui é a das pomadas, tá? É, a pomada é uma combinação entre óleo, né, os óleos vegetais, e alguma cera, né, a cera de carnaúba, uma cera de abelha. E aí o que vai acontecer? A cera ela tem uma natureza muito dura, né? E aí o óleo ele é bem molinho. Então quando a gente fizer essa combinação entre eles, a gente vai ter aquela textura de pomada. E para que é interessante a pomada? Ela, por ter a cera, ela tem um tempo maior de permanência. Ela fica, não é aquela coisa, o óleo que você vai passar, né? Ela tem uma coisa tipo uma graxazinha, assim, que fica, né? Dependendo dos percentuais também que se utilize. Então, ela tem um tempo maior de permanência. Então, situações, por exemplo, onde a gente tem uma pomadinha para troca de fralda, né? Depois da troca de fralda, a gente se quer fazer uma ação protetora, né, a gente passa a pomada, né, na pele do neném e aquela pomada vai ficar ali grudada na pele. Mesmo, né, o neném fazendo xixi, enfim, passando o tempo, ela tem uma capacidade de grudar e ficar ali maior do que se fosse só o óleo sozinho, né? Então, nessas situações em que a gente precisa de uma maior permanência da nossa base, as pomadas se fazem interessantes, tá? Mas elas são boas para áreas pequenas, né? A gente não vai fazer uma massagem, por exemplo, no corpo com uma pomada. A pessoa vai ficar toda grudada e a espalhabilidade não é, né, tão boa, não é tão confortável. Por criar essa película né, sobre a pele, ela vai retardar o processo de perda de água, né? Então vai manter a hidratação ali da pele. E a pomada ela tem uma textura mais firme, que também a forma de aplicar, né? Vamos supor, você está com uma questão no dente, na gengiva, e aí você quer aplicar, se é um óleo, o óleo vai pingar do seu dedo, né? Para passar lá não é tão eficiente. Aí uma pomadinha, não, você já consegue colocar um pouco na ponta do dedo, né, e aplicar no local. Então, a gente pensa nisso também, né, na forma de aplicar ali os produtos. Então, por exemplo, tem produtos que a gente gosta de colocar num conta-gota, né, um potinho de vidro com conta-gota, onde a gente pega ali e se é tipo um perfuminho, uma coisa para passar, né, a gente coloca ali na mão e passa. Agora, por exemplo, no caso do fluido, né, a gente quer colocar num spray,
porque ele, né, vai pegar, né, uma área maior de uma vez. A gente tem o bálsamo, né, perineal, que é para a região genital, problemas, né, como hemorroida, candidíase. E aí, se é, por exemplo, num conta-gota, né, passar, colocar, não é uma coisa muito usual. Aí a gente já usa com uma válvulazinha, né, daquela tipo sabonete líquido, que aí você aperta e ele sai um jatinho, né? Então, para a gente, né, eu acho muito importante assim essas diferentes formas de uso, pensar na aplicabilidade, né? Se vai botar o dedo, se vai sair um jatinho desse, se é uma coisa para espalhar mais. Isso faz muita diferença aqui para a gente. E, enfim, compartilhando aqui com vocês. Os óleos bifásicos, eles são muito interessantes também. Por quê? É uma mistura de água com óleo, né, similar ao creme, só que aqui a gente não está usando um emulsificante, então vai ficar a fase oleosa em cima e a fase aquosa embaixo. Então, antes do uso, a gente agita, né, para fazer uma mistura ali temporária deles e aplica. E aí, com isso, o que a gente tem? Uma melhor espalhabilidade. Então, por exemplo, se você gosta de passar um óleo no corpo todo depois do banho, aliás, tem muita gente que passa depois do banho para ter essa espalhabilidade, né? Sai com o corpo molhado e aí passa o óleo para conseguir que espalhe melhor, né? Tem aquela sensação da água, mas a gente pode fazer esse produto, né? Misturando água com óleo e passar a qualquer momento e ter essa mesma capacidade de espalhar, né? Essa sensação mais refrescante da água. Então, ela é muito boa, né, o óleo bifásico, ele é muito bom quando a gente quer fazer uma coisa dessa assim para o corpo todo, né, para ele espalhar melhor, uma coisa mais refrescante, pós-praia. É muito bom também para limpeza, tá? Como eu comentei, ele a água tem uma certa solubilidade, né, da sujeirinha, do pigmento, seja da maquiagem, e o óleo tem uma outra característica. Então, essa mistura dos dois juntos traz um potencial de limpeza, assim, gostoso. Então, para machucado, por exemplo, a criança caiu, ralou, né, tá com aquela sujeira, aí tá machucado, você, né, a criança não vai querer que toque. Então, pegar um fluido desse, borrifar, né, no lugar da água a gente pode ter um hidrolato também, né, pode ter outros componentes similares à água. E aí você aplica, então, depois vem com algodão de leve, né? Retira, mas ele vai ajudar, o óleo vai ajudar a escorregar, né? Então, é uma aplicabilidade melhor do que se fosse só o óleo, né? Ou se a gente quisesse só a água, mas aí a água não dilui o óleo essencial, enfim. Então, ele tem maior fluidez, é mais refrescante e tem uma melhor espalhabilidade. E tem ainda o balme, né? Que já é uma combinação de óleo, manteiga e cera. Então ele tem uma textura mais dura do que a pomada e é mais indicado quando a gente precisa só assim bisuntar um pouquinho o dedo, né, e passar no local. Porque assim a pomada a gente ainda consegue pegar um pedacinho dela para passar, né? Ela é molinha a esse ponto, tipo uma manteiga, né? Você consegue pegar um pedacinho. O balme, você já não tira um pedaço. Você vai passar o dedo e o calor do dedo vai derreter um pouquinho, né, até tem um aqui. Né? Então a gente passa só o dedo, né? Geralmente indicado para o lábio, por trazer, né? Traz mais proteção, né? Porque ele é mais grossinho, ele é absorvido de forma mais lenta, então ele permanece por mais tempo também, né? Porque a cera tem isso, assim, né? Ele é mais tipo uma graxa, né? Fica um produto assim mais durinho, mais pegajoso, né? Então tem o balme vai ter essa característica de dureza. Geralmente a gente faz para o lábio, mas tem gente fazendo balme, né? Para barba, coisas assim que você precisa só passar um pouquinho e
né? Não precisa tirar um pedaço, né? Então, o Balm tem algumas finalidades aí de produto quando a gente quer. É uma área pequena, né? Também a gente não vai usar o Balm para grandes áreas, mas, por exemplo, a gente já viu também o pessoal usando no carnaval a estrutura do Balm, e aí, né, você passa um pouquinho, aí quer botar um coloridinho, né? Aí você só toca ali e aí coloca o pigmento, enfim. Então, esses são alguns dos exemplos, tá? Para trazer para vocês essa reflexão de que a gente tem muitas possibilidades de base, tá? E à medida que a gente vai estudando, vai aprendendo a fazer essas diferentes bases, a gente vai ficando também com maior autonomia com relação ao consumo de produtos, né? E aí a gente consegue estar fazendo os nossos próprios produtos com base na aromaterapia, né? E aí a gente consegue ter essas especificidades, né? Então você deixa de comprar uma manteiga de cacau, que muitas vezes não nem é manteiga de cacau, e não tem esse poder de hidratação, aí você vai lá e faz o seu próprio balme. Aí você pode colocar um óleo essencial ali no balme que vai trazer uma ação terapêutica. Então, ó, você já substituiu a manteiga de cacau por um produto, né, que você mesmo faz e com uma ação terapêutica, né, super bacana. Aliás, podem ter várias ações terapêuticas de acordo com os óleos, né, vegetais e essenciais que a gente escolher. Então, enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e tá aqui minha gratidão pela presença de vocês, meus contatos, né? Tem o nosso site vivonaturalmente.com.br, tem aí o e-mail, o WhatsApp, quem precisar entrar em contato. E é isso. Agradeço a participação de todos, agradeço ao pessoal do Conaroma e até a próxima.